Mulher vai a pé para o trabalho, até que um dia um policial decide segui-la e descobre o motivo. Jay Lesia estava caminhando para o trabalho um dia, quando ela foi parada por um policial. Ela ficou confusa quando ele ordenou que ela entrasse no carro. Mas as intenções dos policiais depois ficariam claras como o dia. Ela viu o carro em sua visão periférica e acelerou o passo tentando ignorar o veículo que estava deslizando lentamente até o meio-fio ao lado dela. Não havia para onde correr. Então, ela abaixou a cabeça e continuou andando. Por favor, não hoje, ela implorou em sua mente. Mas o carro continuou a desacelerar ao lado dela. Então o motorista buzinou e ela viu as luzes azuis e vermelhas de um carro de polícia. O sargento Scott Bass, do escritório do xerife do condado de Nash, estava dirigindo em sua viatura quando percebeu uma figura conhecida na estrada logo à frente. Ele estava passando pela comunidade de casas móveis de Stonegate e esperava encontrá-la por lá. Ele tinha alguns negócios com ela e naquele dia não estava disposto a aceitar um não como resposta. Jay Lesia Corbett estava indo para o Bojangles, uma rede de restaurantes de fast food especializado em frango frito, e estava chovendo forte. Ela tentou abrir o guarda-chuva, que logo foi arrancado de suas mãos pelo vento gelado. O grande problema é que ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mas ela avançou com toda a força que tinha através das torrentes de água, pisando cuidadosamente sobre as poças que escondiam buracos que poderiam fazê-la quebrar o pé. E a última coisa que ela queria naquele momento era que o policial a impedisse. Jay Lesia estava cansada, seus pés estavam molhados e doloridos. E mesmo tendo cuidado de usar seu par de tênis mais confortável, ela podia sentir as bolhas começando entre os dedos. Todos os dias ela lutava contra o frio para chegar ao Bojangles e depois fazia a longa viagem de volta para casa. Era um total de 19 quilômetros a pé. E sua família dependia desse sacrifício dela. Até que um dia, quando o policial a parou, tudo mudou. Ela descia por aqui e simplesmente continuava andando e andando. Ele lentamente dirigiu o carro ladeira acima, ficando bem ao lado dela. Abaixou a janela e acenou para ela se aproximar. Não havia para onde correr. Então, dessa vez, ela não poderia ignorá-lo. Por muito tempo, ela temeu o pior e sua cabeça começou a girar. Ela estava em apuros e ela sabia que não havia como escapar disso. O dia que tanto temia finalmente chegara. Ela caminhou até o cruzamento e notou com medo que ele tinha um símbolo do xerife Nash Country estampado em seu peito. Cautelosamente, ela se aproximou da janela do motorista e se preparou para as ordens e avisos que o policial tinha a dizer. Ela ouviu as palavras entrando em seu cérebro, mas ela não conseguia entender o que o sargento Scott Bass estava dizendo. Então as palavras lentamente ganharam um significado e seus olhos se arregalaram com total descrença. O sargento Scott Bass pediu para que ela entrasse no veículo e que ela não deveria estar na rua em uma onda de ventania e pânico. Ela tentou explicar a ele que a subsistência dela e das pessoas que amava dependia dela chegar ao Bojangles, mas ele não parecia estar ouvindo. Bem, ela estava no veículo. Agora ela pensava melhor e não estava disposta a discutir com a lei, pois isso quase sempre tende a ficar ruim para o lado mais fraco. Mas o seu destino agora estava inteiramente nas mãos dele. Ela se sentou em silêncio, se perguntando onde ele estava a levando. Ela entrelaçou os dedos e os colocou sobre o peito de forma protetora, e em seguida deixou-os cair em seu colo como sinal que parecia de nervosismo. O homem focava seus olhos na estrada à frente, pois estava dirigindo em uma chuva muito pesada. Ela não se sentia confortável com essa situação depois de tudo o que o policial fez, pois ele havia acabado de ordenar que ela entrasse em seu carro, e ela estupidamente o obedeceu apenas por pressão. Então ficou pensando que o certo que deveria ter feito era fugir. Ela pensou que mesmo se ele fosse um policial, ela não poderia confiar nele e para onde ele estava levando. A mente dela criou um monte de possibilidades ruins. Se você quiser trabalhar, você vai encontrar seu caminho para o trabalho. Mas se você não quiser trabalhar,
eu não posso ajudá-lo. Então, através das luzes dos faróis, ela viu o letreiro luminoso em meio ao aguaceiro. Ele a levou para o Borro Inglês, exatamente para o seu local de trabalho. Enquanto se dirigia ao escritório do xerife do condado de Nash, o sargento Scott Bass percebeu que Jay Lesia estava usando o uniforme do Borro Inglês e percebeu em consternação que ela estava fazendo a jornada de 19 quilômetros a pé para o trabalho dela todos os dias. Eu sentia toda a dificuldade dela, porque eu entendo essa dificuldade. Você sabe que não vê muitas pessoas como ela. Alguém que não importa as condições do tempo e que precisa caminhar uma enorme quantidade de horas para trabalhar. E então, simplesmente se levanta para enfrentar mais 8 ou 9 horas de rotina. Foi quando ele parou para refletir sobre isso e decidiu lhe dar uma carona. Ele achava que ninguém deveria ter que andar com um tempo tão ruim. Mas a sua gentileza não estava prestes a terminar por ali. Nós nos conhecemos melhor há cerca de 1 ano e meio. E agora eu tento pegá-la quando posso. E quando não posso, eu digo aos meus rapazes que estiverem na área que se eles pudessem, que eles façam o mesmo. O sargento Scott Bass continuou a dar carona para Jay Lesia ir trabalhar sempre que o tempo piorava e sempre que ela permitia e aceitava uma carona, porque ela tinha alguns quilômetros pela frente antes de chegar ao trabalho, e ela caminhava cerca de 10 a 11 quilômetros para ir ao trabalho. Normalmente levava 2 horas para caminhar até o Borro Inglês e 2 horas para caminhar de volta para casa todos os dias. Tudo isso para que ela recebesse o dinheiro que precisava para manter sua família. O sargento Bass estava impressionado com a sua perseverança e determinado a fazer mais por ela. Ele rapidamente contatou o Walmart local para ver se eles poderiam ajudar. Eu queria fazer algo mais, então no dia seguinte liguei para o Walmart que tinha na área e perguntei se eles poderiam trabalhar comigo. Então ele fez algo que mudaria a vida dela para sempre. Uma caminhada de 2 horas se transformou em uma pedalada de 30 minutos. Eles nos deram uma bicicleta e praticamente transformou um veleiro em um barco de motor, se pudermos fazer essa comparação. Ela pensou que estava prestes a ser repreendida pelo sargento, embora não tivesse a menor ideia do que ela poderia ter feito de errado. Dias depois, ele a chamou, e ela não sabia o que estava prestes a acontecer. Então, ele puxou algo grande do seu carro e a apresentou a ela com orgulho: a bicicleta. Pode até parecer uma atitude nem tão incrível para muitos, mas o fato de você saber que ela pode poupar 1 hora de caminhada para que possa descansar outra hora já faz muita diferença na vida daquela mulher guerreira. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e queria de alguma forma diminuir o fardo daquela caminhada de 11 quilômetros. Mais tarde, o vídeo hospedado pelo canal CBS 17 no YouTube ganhou mais de 6.000 visualizações e centenas de comentários em apenas algumas semanas. A postagem que o gabinete do xerife do condado de Nash postou no Facebook, em comemoração à gentileza do sargento Scott, também foi extremamente bem recebida pela comunidade. Eles se orgulham de ter um membro tão generoso e estão sempre prontos para ajudar as pessoas mais necessitadas. Estou feliz por ela não ter que fazer a árdua jornada a pé mais. Estarei com menos pressa graças à gentileza de um homem que estava determinado a ajudar as pessoas de sua comunidade, disse Jay Lesia em uma entrevista. E você? O que você achou da atitude do policial para ajudar uma pessoa da comunidade? Você faria o mesmo se tivesse condições? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e considere compartilhá-lo com alguém que você possa achar interessante. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais histórias como essa em nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos aqui no nosso canal em mais uma história sensacional. Até lá!